Olá, boa tarde Maranhão, boa tarde São Luís, sejam bem-vindos. Começa agora um Vem Comigo aqui no Balanço Geral, direto da TV Cidade. E agora eu te faço companhia. Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana de vocês? Como é que foi o teu, Paulinho? Foi bom? Tem cara que foi pra praia, domingo de Páscoa. E o teu, Tony, como é que foi? Foi bom? De Clécio disse que não foi muito bom, que ele tá hoje mal-humorado. Hein, Clécio, o teu foi bom, o teu final de semana? O meu foi ótimo, graças a Deus. Olha, já segue a gente aí nas redes sociais, @tvcidade.ma e @rejanebraga. Me dá essa moral já, tira uma fotinha minha, já marca no Instagram que eu reposto, tá bom? E não desgruda na nossa tela, inclusive você pode assistir pelo YouTube, né? Então, estamos ao vivo também pelo YouTube, qualquer lugar deste planetinha Terra você pode assistir, tá bom? Hoje é 1º de abril, também conhecido como o Dia da Mentira. Uma data marcada por brincadeiras, pegadinhas, até mesmo sustos entre amigos e familiares. No entanto, a mentira pode ser um tema sério, quando ela se repete sempre. Mentiras compulsivas podem se tratar de um caso de mitomania, uma condição psicológica na qual a pessoa sente uma necessidade compulsiva de mentir, mesmo sem razão clara para isso. Para falar um pouco mais sobre a mitomania, eu recebo agora a nossa psicóloga amiga Evelyn Lindholm. Falei certo? Lindholm, nome chique, né? Seja bem-vinda, minha linda. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, minha querida. O sobrenome é de onde? Que eu adoro. Menina, o sobrenome do meu pai, que Do é pai. sueco. O sueco. E aí, isso não é mitomania, tá? Não tô mentindo, é sério. Muito O bem. sobrenome é dele. Sempre a gente recebe os entrevistados uns nomes assim, bem diferentes. Eu pergunto de onde é. Sim. Geralmente é realmente de lugar fora do Brasil. Sim. Vamos lá. Dia da mentira. Você de casa conhece alguém que mente bastante? Será que isso não é uma doença? E aí, o que você nos diz, doutora? A gente tem que lembrar que a mentira é também um comportamento social. A mentira costumeira e diária. Aquela que às vezes a gente aprende na infância, quando a gente ganha um presente e o tio vem perguntar pra gente se a gente gostou do presente e a mãe fala assim, diz que gostou. A gente aprende a mentir socialmente. A gente aprende a mentir, inclusive, para viver em sociedade. Porque muitas vezes, se a gente disser tudo que a gente pensa, de verdade, Ia dar muita confusão. ia dar muita confusão. Era muita gente matando uns aos outros aí. No entanto, a mitomania, ela é um outro quadro. A mitomania não são as mentirinhas sociais. São mentiras absolutamente desnecessárias e que acontecem com uma frequência constante. Ou seja, é aquela pessoa que, por exemplo, estaria aqui no programa agora e dizia assim, esse vasinho aqui é meu. Se alguém me perguntasse, não, meu, eu trouxe de casa esse vasinho. Olha, e eu conheço gente assim. Vocês conhecem alguém, vocês de casa, alguém? Eu conheço muita. Tem gente que não tem necessidade de mentir e acaba mentindo o tempo inteiro, sem uma real explicação por isso, né? Exatamente. E o mitomaníaco, antes, se a gente for pensar pelo termo mito, mito era aquilo que era verbalizado para explicar situações que antes cientificamente nós não tínhamos acesso à explicação. Por exemplo, não está chovendo no local onde você está porque os deuses da chuva não estão permitindo que tenha chuva na sua região. Então, para isso, você vai precisar fazer tal coisa para poder chover, ok? Isso era um mito, ou seja, era dito que um deus impedia a chuva de acontecer, mas às vezes era apenas uma estação do ano, mas ainda não havia estudo o suficiente para determinar aquilo ali como uma estação do ano. Hoje a gente está dando esse nome de mitomania, mas na verdade é um nome assim bem ameno e bem fofinho para essa condição de comportamento. Por quê? Porque o mitomaníaco nada mais é do que um mentiroso compulsivo. É aquela pessoa que mente sem ter motivo algum para tal e ele faz isso o tempo todo, independente de para quem, em qual situação, onde ele está ou a que se refere. Existe algum tipo de tratamento, se a pessoa perceber, não, já estou mentindo demais? Existe assim um termômetro, hoje 3 mentiras por dia? Existe isso? Não, porque não tem uma meta, na verdade, para isso. A gente precisa lembrar que o mitomaníaco é um transtorno que faz parte de sua personalidade. Então, não há uma autopercepção, uma autoavaliação, uma autocrítica. Ele Ele sabe que ele está mentindo,
mas a mentira faz parte Dele. dele, de Tem quem tratamento ele é. para isso? A grande questão é, ele não vai buscar tratamento porque isso faz parte dele. Ele vai buscar tratamento caso, por exemplo, sou casada aqui com um mitomaníaco, ok? Eu pego e falo para ele, olha, se você não procurar tratamento, eu vou largar você. Se você não procurar um psicólogo, um terapeuta, uma terapia, um psiquiatra para lidar, porque você está mentindo demais. Olha aqui, ó, isso aqui que você falou aconteceu na verdade dessa forma. Isso aqui, ó, olha a mensagem que você me mandou aqui, olha como aconteceu. Ou seja, são as pessoas de fora que vão observar o comportamento, direcionar esse indivíduo para buscar ajuda, no entanto, ele não entende que ele precisa de ajuda. Para ele, a mentira é algo que está dentro da simples verbalização dele. Então, por que ele iria buscar tratamento de uma coisa que simplesmente faz parte dele e lhe traz uma sensação de conforto, de tranquilidade? Não há culpa, não há um sentimento de, gente, eu estou mentindo, gente, é errado mentir. Não existe esse sentimento. Então, para mudarmos algo, aquilo ali tem que nos causar particularmente sofrimento, perda ou desabor. E não é isso que acontece com o mitomaníaco. Para ele, há uma vantagem de uma sensação simplesmente comportamental comum. Para ele é como eu te dizer se hoje está chovendo ou não. Entende? Não há nenhum sentimento de culpa ou de responsabilização sobre isso. Como lidar com as crianças, né? Porque a gente sabe que, como você falou no começo da entrevista, todo mundo tem uma criança em casa, ou então um parente, uma criança. E aí, para você não ser incômodo, não ser inconveniente, você toma um sorvete, vamos supor. Aí você ganhou o sorvete. Diz que você gostou, né? Aí então a criança vai dizer, eu gostei disso. Isso aconteceu comigo. Porque eu lembro quando era criança, eu estava em algum evento da igreja e eu ganhei um sorvete. Quando eu ganhei esse sorvete, a moça perguntou assim, você gostou? Eu falei assim, não. Aí minha mãe me olhou assim, muito chateada. E depois, quando eu chego em casa, ela falou, você tinha que dizer que gostou do sorvete. Eu falei assim, mas eu não gostei. Sim. É o que você falou no começo, né? Nós aprendemos a mentir socialmente, tá? Então, na verdade, o ideal é que não orientemos a criança a mentir socialmente. Olha aí, dica importante. Não orientar a criança a mentir como socialmente. Como é que eu vou posteriormente dizer para essa criança não mentir. Que mentira em determinadas situações é ok e em outras situações não é ok? Regra é regra. Mentira é errado e ponto. E mentira é errado porque causa danos. Mentir é errado porque as pessoas não vão confiar quando você estiver falando a verdade. Mentir é errado porque pode te prejudicar. Mentir é errado. Não deve ter regra de exceção. Uma coisa é eu ser educado e dizer, agradeço pelo sorvete, mas eu prefiro de outro sabor, por exemplo. Não é educado? É. Eu precisei mentir? Não. Sim. Eu não precisei mentir. Então, você pode sim ensinar uma criança a ser educada sobre como ela se sente e também não ensinar ela a mentir para que socialmente ela seja mais bem aceita ou menos bem aceita. E, inclusive, se a sua criança em algum momento falar algo que seja para agradar, e aí ou não seja para agradar, por exemplo, ela pegou e disse, não gostei do presente. Ou como você disse, não gostei do sorvete. E aí o outro adulto diz assim, meu Deus, mas essa criança é mal educada. Você, como mãe, deve intervir e dizer, não, a minha filha apenas está falando a verdade. Ela não gostou do sorvete e ela não tem obrigação de verbalizar algo do qual ela não se agradou. Prefiro que ela diga sempre a verdade. Dizem que hoje, dia 1º de abril, é dia dos homens. É verdade? Vamos fazer uma pesquisa aqui, que aqui tá cheio de homem, né? Vamos lá, é verdade ou não é, Paulinho? É? Hoje é o dia do homem? Não? Não mente pra tua esposa em nenhum momento? Ah. Fala logo a verdade, né? Porque mulher acaba descobrindo, não dá pra mentir. Ó. Ele tá dizendo que ele vai jogar bola em vez de dizer que vai tomar cerveja. Então fala logo a verdade. Vou jogar uma bola e depois tomar cervejinha. Tudo acaba descobrindo é pior. Aí como a doutora falou. Tá lá nos stories. É, como a doutora falou, depois para pegar a confiança de novo, aí que é o difícil. A grande questão da mentira, principalmente para o mitomaníaco, é que é assim, ele vai verbalizar coisas que não necessariamente vão trazer vantagem para ele.
Eu vou dar uma diferença, inclusive, social que nós temos. Nós temos políticos que mentem, não temos? Sim, Que durante suas demais. campanhas falam que vão fazer isso, aquilo e tudo mais. E que, inclusive, às vezes até verbalizam coisas que nem são da sua alçada, mas eles dizem que vão fazer, ok? Temos isso como exemplo. Essa mentira traz para ele uma vantagem, ou seja, é muito provável que as pessoas votem nele ou apoiem ele simplesmente pelo fato de que ele prometeu que ele faria aquilo, ok? Isso é uma mentira que gera uma vantagem, ou de status, ou social, ou percepção, ou ele vai ter maior número de votos por causa disso. Então há uma vantagem. O mitomaníaco, ele não mente por vantagens, ele apenas mente. Sente o prazer em mentir. Independente sobre o que seja, independente se vai ter benefício ou malefício, ele apenas vai mentir. Eu não sei porque o Rafa tá sorrindo ali, faz horas sorrindo. Tu tá se identificando assim como... Hein, Rafa? Tá se identificando? Pois é, como identificar, né? Tem algumas estratégias que a gente pode identificar quando a pessoa está mentindo? Não consegue olhar nos olhos, fica desviando o olhar. Ensina pra gente. Por exemplo, a gente... Atenção, mulherada. Esse é o momento da gente aprender essas dicas, entendeu? Atenção, mulherada. Pegue o código. Vamos. O mitomaníaco, ele vai mentir costumeiramente. Então, não é, na verdade, não vão ter especificamente apenas comportamentos, mas falas, inclusive explicações sobre determinadas situações que, se você for perguntar mais detalhes, não fazem sentido. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma coisa que vocês podem fazer um teste aí. Se vocês estão com dúvidas, o esposo de vocês foi para um lugar, não foi para outro e tudo mais, pergunte para ele como foi o dia dele e ele vai dizer: de manhã eu fui para a academia, da academia eu fui para o serviço, do serviço eu tive uma reunião, da reunião eu fui jogar bola, tá? Diz para ele dizer esses compromissos ao contrário. Se não for verdade, meu amor, ele não vai conseguir lembrar que ele disse que ele foi jogar bola, que antes disso ele estava no trabalho, que antes disso ele estava na reunião, que antes disso ele estava na academia. Entendeu? Então, por incrível que pareça, essa é uma dica simples para você saber simplesmente se a rotina que o outro está te dizendo que tem, ele teve mesmo ou não. No entanto, existem estudos mais específicos, né? Eu sou pós-graduada em psicologia criminal e dentro da psicologia criminal a gente tem um estudo específico que é de microexpressão facial, que ela, na verdade, identifica especificamente se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. Mas para isso precisa realmente de uma formação, porque não são elementos simples. Não são elementos ali apenas do dia a dia. Essa história do olhar é verdade? Quando a pessoa fala, não olha. Às vezes uma pessoa... tem um mentiroso que mente olhando nos teus olhos, né? Principalmente porque, assim, o mentiroso que ele tem a intenção de mentir, ele inclusive sabe como mentir. Ele sabe como te convencer da verdade. Ele acredita tanto na mentira dele que para ele é uma verdade. Às vezes ele nem acredita, não. Ele sabe que é mentira, mas ele sabe que se ele olhar nos olhos, se ele falar de forma firme, se ele falar de forma concisa, se ele falar de forma segura, você vai dizer: não, uma pessoa que está me olhando dessa forma, está falando dessa forma, não vai estar mentindo. Mas isso não é uma verdade intangível, muito pelo contrário. Realmente, o que denota se uma situação é mentira ou não são as microexpressões, são os microcomportamentos. A gente vai ter isso em faces, por exemplo, como região de testa, região aqui na lateral do nosso nariz, formato e a forma como a gente verbaliza determinadas palavras. Quando a gente está mentindo, a gente vai ter maior deglutição, porque durante a mentira há um ressecamento da garganta. Olha, mais outra dica importante. Então a pessoa quando a pessoa fica começar assim, a engolir toda engolir hora, muito, tá sabe mentindo. assim? Pode estar mentindo, sim. Não de repente um ressecamento da garganta, né? Então assim, estava aqui falando normal, aí quando foi falar uma determinada coisa, tom de voz, o tom de voz pode se alterar, sim, quando a pessoa está mentindo. Às vezes a gente tem um afinamento nessa voz, porque justamente quando estamos mentindo, o corpo está fazendo um esforço de adaptação comportamental para parecer estar falando a verdade, então a gente vai ter esse ressecamento. Com o ressecamento, a gente vai ter um afinamento dessa voz. Então, são pequenas coisas ali que juntas dá para você determinar, sim, se alguém está falando a verdade ou não.
Pegou aí, mulherada, o código. Quando seu marido começar a engolir demais, tu vem cá, meu filho, senta aqui que eu quero conversar com você. Bora aqui, me conta como é que é o dia aí de novo. Me conta aí os detalhes. E dificilmente, e aí o mitomaníaco, por exemplo, ele não está muito ligado à informação que ele está te falando. Se, por exemplo, tu disser para ele que tu já viajou para 5 países, é muito provável que o mitomaníaco vai dizer que viajou para 5 países. Agora, se tu for perguntar para ele... vai dizer que viajou para 6, para não perder. Não, a questão não é ganhar. A questão, na verdade, é vincular-se. Ah, sim. Entendeu? Pra se incluir naquela história. Isso, ele quer se incluir naquilo ali, ele quer vincular-se. Então, ele vai dizer que ele foi para 5 países. Como você vai saber se é verdade ou não? Ah, teve um lugar no país tal que eu conheci. O que você achou desse lugar? A pessoa vai dizer algo muito superficial ou vai dizer algo que, para você que realmente viajou, não faz sentido. Entende? E aí que você vai pegar na convivência quem é mitomaníaco ou não. Essa pessoa ela vai ter a necessidade de fazer adaptações verbais constantes para se adequar àquilo que o assunto está tratando, as pessoas estão falando, para que ele se sinta incluído, para que ele se sinta partícipe daquele momento ali. Ótimo, quero te agradecer, muito obrigada, foi ótimo, viu? Nada, meu amor. Deixa seu Instagram. O Instagram é Psi Evelyn de Home. Se você colocar lá Psi Evelyn com Y, já é facinho de achar. Já aparece que lá eu tô com uma roupinha branca lindíssima. Me sigam lá, que vocês vão gostar muito. Tem muito conteúdo sobre relacionamento, sexualidade e tem dicas aí pro relacionamento ficar bom. Olha só, adorei sua presença aqui no nosso programa, tá bom? Volte mais vezes, tá? Voltarei. E você, conhece algum mitomaníaco? Já me diz aí, marca ele aí no Instagram pra gente saber quem são os mentirosos. Ó, quero te agradecer por essa companhia. Amanhã eu tô de volta. Antes eu quero mandar um super beijo pra minha amiga Elba do Quatraque, ó, que tá me assistindo agora. Elba, um beijo pra você. Beijo pra Aline também, que é a netinha dela, viu? E amanhã eu tô de volta. Super beijo pra você. Tchau, tchau.